Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, há determinados assuntos que causam um desgaste muito grande na gente, tristeza e também indignação, como este do qual nós iremos tratar. Na semana passada, 152 bispos do Brasil, da CNBB, assinaram uma carta manifesto contra o governo Bolsonaro, contra o governo federal atual. E é incrível a postura desses bispos revolucionários, desses bispos esquerdistas, comunistas. Para que se faça justiça, é importante dizer que a CNBB tem quase 500 bispos, 480 para ser mais preciso, e destes 480, os que assinaram esta carta manifesto que vazou foram 152 bispos. E uma observação, a maior parte destes bispos é méritos, ou seja, bispos aposentados ou por se aposentar. Portanto, esta velha guarda comunista que, agarrando-se de maneira desesperada ao seu, entre aspas, aquilo que considera um legado, né, socialista, que está sendo atropelado pelo povo, pelas escolhas, pelas novas escolhas que tem feito no âmbito político, eles então tentam aí dar os últimos brados para que se mobilize as massas, como fizeram outrora, para poder fundar o PT, que levou o país a toda essa desgraça que hoje, atualmente, nós estamos vivenciando. Ou pelo menos a boa parte dela, né, que é fruto da implantação de um sistema socialista e de um conjunto de valores anticristãos que confrontam-se com a nossa fé e com aquilo que nós aprendemos de nossa religião. E esta carta assinada por estes 152 bispos, essa carta manifesto, supostamente dirigida ao povo de Deus, entre aspas, né, ela pretende ser uma análise da situação política, uma análise crítica, uma crítica bastante contundente, bastante injusta, mentirosa, enfim. E embora ela se apresente não como uma peça ideológica, ela é a expressão da mais pura ideologia. Nós poderíamos dizer que esta carta é uma espécie de versão eclesiástica daquele grito Ele não, que foi feita por artistas globais, por esses artistas que defendem normalmente as ideologias comunistas, socialistas, né, e que querem a implantação desses tipos de regimes no Brasil. Depois também podemos vê-la como a extensão do mais recente, fora Bolsonaro. Na verdade é isto, é uma carta que em outras palavras quer dizer isto, fora Bolsonaro. Nós não queremos este governo. É isto que estes bispos militantes estão falando nesta carta protesto que eles apresentam como se fosse uma carta da igreja. E aqui começa a empulhação. Parece, aliás, que a CNBB ficou com inveja do STF do Brasil e quis também passar vergonha. O STF que todos os dias tem protagonizado espetáculos vexatórios, atentando contra a liberdade das pessoas, pisoteando na Constituição Federal e desrespeitando os direitos mais básicos dos cidadãos. Então, estes senhores do STF, que têm sido a vergonha nacional, parece que arrumaram agora uma concorrente, que não chega a tanto, mas que está ali fazendo o seu esforço por meio de uma carta como esta, para ser também a vergonha nacional. CNBB, vergonha nacional. Embora, para se fazer justiça, deva-se dizer, não foi toda a CNBB, mas ali dos 480 bispos, 152 assinaram. Então, mais ou menos um terço dos bispos. E esta carta, ela começa, né, falando que o que eles estão fazendo ali não tem nenhuma finalidade político-partidária, nem econômica, nem ideológica. Então, já começa com uma mentira monumental. Aliás, numa única frase se concentra um grau de hipocrisia que é difícil de se ver em outros momentos, ainda mais vindo de homens ditos da igreja, de bispos da igreja, pessoas que estiveram à frente ou estão à frente de rebanhos imensos, né? Dizem que não tem um interesse ideológico, mas a carta, se talvez saísse de uma reunião do PT com o PCdoB, com o PSOL, ela não fosse
tão comunista como de fato é. Uma carta de um conteúdo puramente ideológico, que falsifica dados, que mente, que distorce coisas, que induz as pessoas a erros grosseiros. E pior ainda, a pior usurpação que se vê aqui, homens da igreja falando como se fosse em nome da igreja para pessoas, quando na verdade a igreja, a doutrina da igreja condena o socialismo e o comunismo. E isto eles jamais disseram e jamais vão dizer. Querem se passar como porta-vozes da igreja, quando na verdade eles nem creem naquilo que a igreja ensina, porque se crescem não estariam defendendo esse tipo de ideologia. E depois vai seguindo a carta, dizendo que por conta do coronavírus, então formou-se o que eles chamam aqui de tempestade perfeita, né? E esta tempestade perfeita ocasionou depois ali todas essas consequências sociais, políticas, econômicas e assim por diante. Mas que isto se agravou no caso do nosso país, ou mesmo foi provocado em grande parte, por conta da ação do presidente da República e do governo federal. O que é uma mentira deslavada, porque para aqueles que estão acompanhando desde o início as notícias desta pandemia, que aliás não se falava em outra coisa, né, sabem muito bem que o STF, o Supremo Tribunal Federal, a vergonha nacional, que agora está aí sendo disputada com a CNBB, eles decidiram, desde o início da pandemia, que as decisões a respeito das medidas de enfrentamento do vírus chinês, do coronavírus, nos respectivos estados e municípios, seriam de decisão dos governadores e dos prefeitos. E que ao governo federal caberia apenas dar o dinheiro, né? O dinheiro e fazer algumas operações logísticas, dar o dinheiro para os governadores, para os prefeitos, e, desta forma, financiar a ação destes nos respectivos municípios e estados. E também, né, o governo federal deveria socorrer os pobres, o que de fato tem feito, de maneira, pode-se dizer, nesse ponto, exemplar. Podemos ter muitas críticas ao governo Bolsonaro, e é criticável em muitos aspectos, sim, mesmo porque não há pessoas nem governos perfeitos, mas devemos, a bem da justiça e da verdade, dizer, né, que este auxílio emergencial, de fato, tem sido a causa de muitas famílias não estarem passando fome, não estarem numa situação de desespero muito pior. Embora, por mais que se faça, não se atinja a todos. Então, há pessoas passando necessidades, sim, em decorrência das atitudes tomadas por governadores e por prefeitos, não pelo governo federal, que não teve autoridade de poder fazer uma ação a nível global para enfrentamento da pandemia, porque o STF assim o decidiu. Portanto, é falsa esta acusação de querer colocar no colo ou nas costas do governo federal a responsabilidade pela condução do enfrentamento à pandemia, e também as consequências que vieram das atitudes desastrosas daqueles que defendiam, por exemplo, né, o fechamento total, a quarentena radical, o lockdown e assim por diante, que foi a causa de muitas empresas fecharem, de muitas pessoas perderem o emprego, medida que não tem nenhum amparo científico e que não tem eficácia. Não tem eficácia comprovada. Tudo é suposição, porque o coronavírus cada vez vamos sabendo mais, mas não sabemos muito ainda, né? Ele propagou-se em todos os países que estavam com todos fechados. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, um levantamento mais específico que foi feito dá conta que 2/3 das pessoas pegaram coronavírus em casa. Então, mesmo quando analisamos aí no nosso próprio país, os lugares onde fizeram lockdown, etc., então, continuaram pegando a doença e muitas pessoas morrendo, inclusive por conta da deficiência na implantação e da corrupção que se ocasionou com a má utilização do governo público, do recurso público, melhor falando, do dinheiro que o governo federal deu aos estados e municípios. Está aí nas notícias para quem quiser, que muitos governadores, olha, no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Amazonas, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, as denúncias de corrupção. Em pleno coronavírus, em pleno tempo, né, de coronavírus, do vírus chinês esparramado por todos os cantos, governadores roubando, prefeitos roubando. E isto, a carta vergonhosa, assinada por 152 bispos da CNBB, sobre isso não se fala nada.
não se diz nada, não se responsabiliza aqueles que efetivamente estavam com o poder de decisão em relação às medidas para enfrentar o coronavírus. É vergonhoso. É vergonhosa essa postura dos bispos que tentam repassar, que tentam incutir, melhor falando, esse engodo na cabeça dos fiéis a quem são destinadas, a quem é destinada essa carta de protesto. Depois, eles vão dizer, durante esta carta, no meio dessa carta aqui, o dever deles, né, de defender a vida. Eu gostaria que eles tivessem este empenho para lutar contra o aborto, coisa que eles não fizeram, ou para lutar contra esses partidos que são a favor do aborto, são a favor da ideologia de gênero, são a favor da ideologia LGBT. Estes mesmos partidos que eles estão representando e aos quais eles estão defendendo e que ideologicamente, com os quais ideologicamente eles são vinculados. Partidos como o PT, que defende o aborto, PT, PDT, PCdoB, PSOL, todos esses partidos de espectro esquerdista, revolucionário, defendem a morte de crianças que não nasceram, a morte de inocentes, através do aborto, defendem contra a família a ideologia de gênero, a ideologia LGBT e assim por diante. Defendem também contra a sociedade a legalização das drogas e assim por diante. Estes bispos estão aliados a estes partidos que defendem o aborto e depois vêm falar que eles estão ali como vigilantes em defesa da vida. Que loucura que é essa? É muita hipocrisia concentrada, é indignante ouvir isto, ler uma coisa desta, vindo de 152 senhores que são bispos da igreja. Depois, eles vão dizer assim que estão preocupados, né, com a inércia do governo perante as mazelas ali que está assolando o povo de Deus e a casa comum, que seria aí a floresta amazônica. Irmãos, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. 86% da floresta, do bioma Amazonas, é intocado. Então, não existe nenhum país, nem França, nem Alemanha, nem Estados Unidos, que tem ali metade disso, dessa vegetação preservada nos seus respectivos países. E se compra essa tese, essa tese estapafúrdia para poder então atacar o governo e atacar ali o agronegócio do Brasil. É algo vergonhoso, é enojante essa ideologia contida nesta carta. E vai dizer que este governo ele busca não assistir os cidadãos, mas fazer conchavos políticos para manter o poder a qualquer custo. Isto, outra coisa, né, indignante. Ele acusa o governo federal de não se preocupar com os cidadãos, mesmo que estejam aí 40 milhões de pessoas recebendo todos os meses este Corona Voucher, esta ajuda emergencial, que consomem por mês 50 bilhões. Só nesta ajuda serão consumidos 250 bilhões de reais. E vão dizer que não está se preocupando. Além da ajuda aos microempresários, para poder ajudar a pagar os salários, para poder então conservar as pessoas nos seus empregos e assim por diante. Quem fez quebrar as indústrias foram aqueles que advogaram como diz o Guilherme Fiuza, advogaram esta ideia, não é, da terra parada, os membros, não é, da seita da terra parada, que ficaram repetindo todos os momentos, fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. O que aconteceu? Então, quase 600 mil empresas, segundo o Sebrae, quase 600 mil pequenas e microempresas fecharam as portas por causa do tal do lockdown que não resolveu coisa nenhuma. E, entretanto, eles colocam a culpa disso no governo federal. É vergonhoso o que esses senhores dizem. E dizem que o governo ele está buscando manter-se no poder a todo custo. E quando ele fala isso, vem-me à mente aqui, não é, o que aconteceu durante os governos petistas, desde o início do governo Lula, do governo Dilma. Né? O que foi o mensalão? Não foi a compra dos parlamentares para se manter no governo e aprovar o que o governo quisesse a todo custo? O que foi o petrolão? Não foi a mesma coisa? A compra de favores dos parlamentares, a fim de que eles tivessem aquela base ali de sustentação do governo para aprovar o que eles quisessem, da forma como eles quisessem, e garantir assim a sua impunidade, foi isto. E disto não há nenhuma palavra. Não houve na época nenhuma palavra da CNBB e agora também nenhuma palavra. Né? E falam aqui do caos no sistema de saúde como se isso tivesse sido gerado agora, como se não tivesse sido resultado de uma péssima administração dos governos petistas e de toda a roubalheira que foi protagonizada durante os governos petistas. Disso não se fala, não se falou e não se fala. Por isso, esses senhores, 152 bispos vermelhos da CNBB, merecem ali uma atitude de repúdio nesse sentido, a estas ideias.
repúdio a esta hipocrisia, a esta mentira deslavada que vão colocando ali como se fosse, então, um manifesto sério, dirigido a pessoas decentes, que são os fiéis. Depois, durante esta carta, né, no decorrer dela, eles vão dizer o seguinte, que o discurso, né, que, vamos dizer assim, orienta o governo Bolsonaro, que ele não tem ética, que não tem princípios morais, etc., e que não suportaria ser confrontado com a tradição e a doutrina social da igreja. Sabe, é algo tão inimaginável esses bispos comunistas falarem de tradição e doutrina social da igreja, porque se eles acreditassem na doutrina social da igreja, para começar, se eles acreditassem, eles, primeiro, jamais estariam fazendo uma caca, uma merda, vou dizer a palavra, uma merda monumental destas. Porque a doutrina social da igreja condena o comunismo, condena o socialismo de maneira veemente, condena o marxismo de maneira veemente. E esses bispos são todos eles afiliados, vamos dizer assim, alinhados, melhor falando, ideologicamente com estes partidos de índole socialista, marxista, desta ideologia igualitarista. Todos eles estão alinhados a uma mentalidade revolucionária que é condenada pela igreja. E eles vêm falar aqui, então, de que eles estão como que representando a doutrina social. Enfim, é uma mentira deslavada. Depois, eles vão falar de tradição, coisa que eles detestam. Eles são revolucionários. Por definição, revolucionário é aquele que despreza a tradição. É isto. Depois, eles vão dizer assim que estão analisando o cenário político sem paixão. Quer dizer, eles não se coram. Eles não se envergonham, parece que estão imunes a este sentimento, né, de que pessoas que têm brio, pessoas que têm decência, eles costumam possuir, que é a vergonha. Quando erram, qualquer um de nós pode errar, é do ser humano, mas eles mentem de uma maneira assim que não se incomodam, de uma maneira deslavada. E vai dizer, aqui vem aqui o grito fora Bolsonaro, né? Eles vão dizer assim, que o Brasil precisa de medidas e reformas sérias, mas que este governo ele é incapaz e ele é incompetente. E eles falam isto e repetem que este governo é incapaz e incompetente. Eles não são capazes, esse governo é incapaz de enfrentar a crise. Né? E assim vai indo. E eles vão falar, né, citar aqui aquilo que o PT, o PCdoB, aquilo que os partidos comunistas, as acusações comuns dele a este governo, né, dizendo que este governo, eles desprezaram a ciência, que eles agravaram o enfrentamento da Covid porque não acolheram a ciência, como se lockdown fosse ciência, como se essa quarentena fosse alguma ciência, como se máscara fosse ciência, essas coisas todas aí. E nada disso é a ciência. Enfim, vai dizer aqui que este governo apoiou e estimulou atos autoritários, o mesmo discurso da Rede Globo, o mesmo discurso vergonhoso da Rede Globo, né? Enquanto eles colocavam lá os antifas, aqueles verdadeiros fascistas que quebravam coisas, que agrediam policiais, que quebravam patrimônios, então foram colocados como se fossem manifestações pacíficas. É esse tipo de gente que a CNBB apoia. E, entretanto, fica escarnecendo das pessoas que vestem verde e amarelo e para poder apoiar pacificamente com suas famílias, pais, mães, crianças, apoiando aquilo que eles acreditam. Um governo numa linha mais conservadora. Estes bispos parece que perderam completamente a noção. Eles representam, né, aquilo que é a velha guarda da CNBB, vamos dizer assim, aquela linha mais ideologizada que carrega aquele ranço daquele socialismo pesado, embolorado da década ainda que se defendia no início da década de 80, 70, etc. Estes são os que compuseram, assinaram esta carta. E vai dizer, né? Aqui vai revelar, vamos dizer assim, uma das frases, dos parágrafos que revelam mais nitidamente esse viés ideológico, né, do manifesto assinado pelos 152 bispos. Vai dizer assim, né, que o Brasil precisa dessas reformas sérias e que a nossa economia ela é insustentável uma economia que insiste no neoliberalismo, que privilegia o monopólio, o mercado, etc. Eles vão dizer que é insustentável uma economia que privilegia o neoliberalismo. Claro que essa gente sempre confunde e quer colocar neoliberalismo como se fosse liberalismo, né? Eles preferem o quê? Aquelas economias que não são liberais,
aquelas economias onde o Estado intervém em tudo, igual acontece igual acontece em Cuba, igual acontece na Venezuela, igual acontece na Coreia do Norte. Basta ver os resultados desses países para ver se isto é algo bom, não é? E é isto, entretanto, que estes bispos e estes partidos que sempre defenderam Cuba, que sempre defenderam a Coreia do Norte, que sempre defenderam, não é, ali os países socialistas como a Venezuela, querem para nós. É isto que eles querem, é isto que esses bispos estão defendendo. E depois vão dizer que se preocupam com o povo, enquanto o povo da Venezuela, segundo pesquisa agora, é uma constatação agora, 96% está na pobreza ou na extrema pobreza. Este é o resultado. Pessoas passando fome, pessoas morrendo, pessoas não tendo remédios, pessoas não tendo comida, pessoas não tendo ali assistência nenhuma. Porque um governo falido, socialismo, leva à destruição da dignidade, da economia e da liberdade e de tudo aquilo que é necessário para que um ser humano possa viver em paz e feliz. É isto que estes bispos defendem, vergonhosamente defendem. Depois, eles vão dizer assim que nós estamos convivendo, né, com esta, de novo, com a incapacidade e incompetência do governo federal. E aí, como que convocam as pessoas, né, para poder, levantem-se, despertem, né, vão dizer assim, para que possam sair destas trevas e assim por diante. Irmãos, olha, é indizível, é indignante, é inimaginável toda esta situação. O que está acontecendo aí dentro da igreja no Brasil, esses 152 bispos, né, essa parte vermelha, mais vermelha, pelo assim dizer, comunista da CNBB, eles fizeram este manifesto, fizeram vazar esta carta, não é? Para não ser injusto, não vamos dizer que é expressão de toda a CNBB, mas é expressão desta ala ideológica que, na verdade, também domina. Porque se pegar-se todas as manifestações da CNBB, os comunicados, sempre tem esse viés ideológico, como atualmente, por exemplo, fez o presidente atual da CNBB, Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, que dizia que um dos maiores problemas que ele vê é o aumento do conservadorismo dentro da igreja, etc., e também na sociedade, né? O que ele está dizendo? Está falando contra o movimento conservador, seja o conservadorismo político, seja o conservadorismo social e também religioso. E a igreja, né, é isso que é a contradição, a igreja ela é essencialmente conservadora, porque ela tem que transmitir, ela tem que conservar a fé como Cristo a transmitiu e transmiti-la aos fiéis em todos os tempos. Então, eles são contraditórios com aquilo que um dia abraçaram como propósito de vida. Contraditório. E aqui nós estamos falando de erros pontuais, estamos falando de um erro de mentalidade, um erro de doutrina, infelizmente, com a qual eles têm hoje renegado a fé da igreja. Meus amados irmãos, é isto. Teria muita coisa, mas já ficou muito longo esse áudio e gostaria de dizer apenas o nome de alguns dos bispos que assinaram. São 152. Aí uma lista que está circulando, que tem 126, não estão todos, mas vai ser colocada à disposição de vocês. Entre estes está o cardeal emérito, aposentado, como disse, a maior parte são aposentados, Dom Cláudio Umes, né, muito amigo do Papa Francisco, Dom Angélico, que é um bispo bem comunista, bispo emérito de Blumenau, Dom Herve Caltrin, que é um que atuou no Alto Xingu, aquele que defende a ordenação de homens casados, de mulheres, etc. Dom Joaquim Moll, que foi ex-secretário da CNBB, e que também discursava aí em palanques da CUT e de movimentos comunistas. Enfim, Dom Leonard Steiner, que igualmente é um sucessor de Dom Carlos Adaglia, um dos mais bispos vermelhos que já existiu na CNBB. Dom Alberto Taveira, pois é, quem diria Dom Alberto, né, querido dos carismáticos, etc., mas que desde há muito tempo, né, já tem demonstrado o seu desalinhamento com a doutrina católica e agora apenas mais um destas confirmações, por assim dizer. E outros bispos, né, de Porto Velho, de Rio Branco e assim por diante. A lista é grande. Escrevam para a Nunciatura Apostólica protestando contra isso, dizendo que nós somos católicos e que nós não aceitamos esse tipo de manifestação, esse tipo de empulhação e de enganação, que a doutrina social da igreja condena o comunismo e o socialismo, e que estes dados mentirosos, manipulados, que colocaram na carta, não correspondem à realidade, portanto, e nós temos vergonha desta ala comunista da CNBB, que deveria, então, sequer seguir esta linha, deveria, então, renunciar ali o seu ministério episcopal e entrarem nestes partidos nos quais eles acreditam. E, com certeza, seriam fragorosamente derrotados,
pelo povo brasileiro, que já manifestou o seu desejo de não mais ser governado por aqueles que têm esse tipo de princípio, né? Enfim, e vai acontecer. Vai acabar acontecendo com muitos destes bispos, como já começou, muitos bispos e padres, né, que insistem em incutir esse socialismo revolucionário, esse comunismo, goela abaixo dos fiéis, utilizando a estrutura da igreja para isso. Vai acontecer com estes o que tem acontecido com muitos aí políticos, né, do STF, políticos da Câmara, do Senado e membros do STF, né, que estão sendo às vezes aí enxovalhados pelo povo, que estão sendo aí confrontados pelo povo porque não aguentam mais esse discurso embolorado, né, desse socialismo que é contra a nossa fé, que é anticristão, que defendem valores contrários àqueles valores que nos formaram e que nos transformaram, né, aí em uma nação cristã. Então, que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe a nossa nação, abençoe a nossa igreja e nos dê a graça de termos melhores pastores, bispos que se preocupem com a salvação do seu povo, que ensinem a doutrina católica de verdade, que conduza o rebanho em todos os tempos, não como estes que se escondem no tempo de pandemia, embaixo das suas camas, nos seus palácios, mas que, a exemplo de Cristo, estão à frente do seu rebanho, guiando-os nos tempos difíceis, consolando-os, orientando-os, rezando com eles, conduzindo-os nos tempos difíceis. Que nos dê a graça de bons pastores, a fim de que o nosso povo possa ser bem informado, possa ser conduzido na graça e alcançar, depois de uma vida aqui mais justa possível, o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.